funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS, seu podcast de RBPS. Está no ar novamente, a gente traz episódio novo aqui para você. Agora em setembro aqui, a gente já comemora 3 anos de podcast e aqui faço um convite para você. Na verdade, 2 convites. Primeiro, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, é só acessar pelo @não é do INSS. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok, no YouTube também, nas nossas plataformas de streaming, onde a gente aqui aparece para vocês, seja no Spotify, Deezer, Amazon Music, na sua plataforma de preferência, estamos lá, então eu peço para você, confira lá a gente, ative o sininho lá, ative as notificações para receber as novidades da gente. O segundo convite que eu faço para você é que o podcast Não É do INSS está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. E aqui a gente pede seu voto, que até o dia 18 de setembro nós estamos participando lá na votação na categoria Assuntos Diversos. Como que faz? É só acessar prêmio-mpb.com.br, vai ter entre diversas categorias o Assuntos Diversos, onde nós estamos lá, e a gente pede o seu voto. É feito um cadastro com o seu e-mail, é um cadastro que você vai fazer uma votação única por lá até esse período. Então até o dia 19 de setembro fica aí nosso pedido do seu voto. Votou? Pede aí pro seu colega também aí, pros seus parentes, pro pessoal da repartição, pessoal do seu ente aí, da sua firma. Conforme você vai falar da melhor forma possível, a gente pede o seu voto aí. E hoje aqui no nosso podcast dessa semana, a gente traz a ForInfo, que trabalha com desenvolvimento de software previdenciário, gestão previdenciária aí pra gente, que é algo que a gente muitas vezes só fica falando, poxa, mas eu já tenho o meu sistema aqui, a gente já trabalha com o nosso próprio, por que eu vou ficar vendo dos outros? Ora, por que não? E a gente traz aqui então o pessoal da ForInfo para conversar um pouco com a gente aqui sobre as soluções deles. E aqui na figura da Gisele, que foi meu contato inicial. Bom dia, Gisele, bom dia aos demais aí. E Gisele, começando aí com o bom dia aí, peço que você possa trazer aí os demais também que estão aí na ForInfo. Bom dia, Rafael, bom dia, Ronaldo, bom dia, Francisco, bom dia, Mário, bom dia a todos. É um prazer estar representando aqui a ForInfo, né, no podcast que tem tantos assuntos informativos. Parabéns, Rafael, por esse podcast, por essa iniciativa tão informativa no nosso dia a dia, tá? Eu atuo aqui na ForInfo como consultora de vendas e novos projetos. É um prazer sempre estar apresentando as nossas soluções. Hoje nós temos um nicho de soluções para a RPPS muito grande, para que os servidores que estão no RPPS e os que vão receber, né, um benefício, possam ter mais informações e facilidade na sua ferramenta. Mas para isso o Ronaldo, que é um dos sócios diretores da empresa, ele vai estar demonstrando e falando melhor sobre as nossas soluções. Muito obrigada e, Ronaldo, com você. Olá, bom dia, Rafael. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando aí no podcast, né? Rafael, mais uma vez aqui em nome de toda a equipe da empresa, a gente agradece a oportunidade que você está nos dando aí, né, para a gente se apresentar, né, para o restante do Brasil aí, que nessa área tão peculiar, né, quando a Gisele passou o teu contato e o nome do teu trabalho aí não é do INSS, eu achei muito interessante, muito mesmo, né, porque às vezes a gente vai conversar com pessoas, o que é a sua empresa, né, de software, mas qual que é o seu ramo de atuação? Aí eu tenho que dar um exemplo do INSS, mas não é do INSS, né? Então, eu achei muito criativo o nome do teu trabalho aí, parabéns, tá? E estamos aí para bater o papo aí e espero que seja muito legal aí, tá bom? Maravilha, com a gente também aqui, Mário Luiz Brunhara, tudo bom? Seja bem-vindo. Oi, Rafael, bom dia. Nós que agradecemos o convite de estarmos aqui presentes, né, para compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência aí que já passa de 20 anos na assessoria aqui da ForInfo, que eu faço com eles há esse tempo, e também os desafios que né, não só a questão do software, mas também a questão da assessoria jurídica, né, de um ramo tão particular, né? No direito, são raras as faculdades que têm direito previdenciário
e direito previdenciário do servidor público em lugar algum, né? Então é uma particularidade muito grande encontrar profissionais, encontrar pessoas que se dedicam a esse ramo, a essa particularidade, né, do ramo previdenciário para servidor público. Então, essa oportunidade para nós é excelente, parabéns pela sua iniciativa aí. Muito obrigado. Inclusive, aproveitando essa sua fala, né, conversando com o pessoal do ramo jurídico, a gente sempre ouve falar, né, que a faculdade traz lá um único semestre, dá uma pincelada sobre direito previdenciário e diz, praticamente, na tua vida você vai entender como funciona a previdência, beleza? E fica por isso, né? Exatamente. Parece que funciona só desse jeito. Exatamente. Para você ter ideia, eu fiz o direito por causa do direito previdenciário, né? Eu tive uma aula de direito previdenciário e 0 de regime próprio, né? Então eu tive que contar com a minha experiência, com a dedicação informal, aí vamos dizer assim, né? Para que a gente pudesse aprender, colocar em prática e orientar bem aqui a Forinfo. Nada como a faculdade da vida, né? Para ensinar a gente muita coisa. Exatamente. Legal, pessoal. E aproveitando aí pro pessoal também, para contar um pouquinho sobre a história da Forinfo, né? Porque já faz, como o Mário bem falou aqui, né? Mais de 20 anos que já existe a Forinfo, né? Como é que é essa história aí da empresa, que é uma empresa que não está na capital, né? Não está na cidade de São Paulo, e fica aquela coisa, poxa, mas vou montar uma empresa assim? Como é que funcionou isso tudo? Exatamente como você citou aí, são mais de 20 anos, né, de história. E a nossa história começou, né, se iniciou justamente, um dos motivos fortes foi a questão do regime próprio, tá? Aqui está até o nome FOR, né, o número 4 aí, porque nós, com exceção do Dr. Mário aí, que depois eu cito ele, foram a união de 4 amigos, né, que nós éramos servidores públicos aqui da nossa cidade de Morro Agudo, interior de São Paulo. Estamos aqui no próximo a Ribeirão Preto, Barretos, né? Barretos estava em evidência aí esses dias. Verdade. Cidade Franca. Então estamos nesse triângulo aí, entendeu? Nessa ponta do estado de São Paulo. E aqui na nossa cidade existia, né, o regime próprio, na época fundo de previdência, não era uma autarquia ainda. E tudo começou, né, com a aprovação da emenda 20, lá em 98, se eu não me engano, né? Isso, dezembro de 98. E aí, um dos nossos sócios, o Marlon, que está presente até hoje, só para esclarecer, hoje, apesar de ser 4, um dos nossos sócios se desligou da empresa, já faz alguns anos, foi respirar outros ares. Então hoje estamos em 3 aqui proprietários, mas o nome Forinfo continua. Então existiu o regime próprio aqui na cidade, mudou-se toda a questão de concessão de benefícios, né? E um dos sócios, como eu disse, o Marlon, trabalhava na Câmara juntamente com o Dr. Mário, né? Eram servidores lá. E, se eu não me engano, o Mário pode até me ajudar aí, o Mário você trabalhava no conselheiro, no fundo? Eu era conselheiro do Instituto, exatamente isso. Isso, exatamente. Então, quer dizer o quê? Mudou-se a questão de concessão de benefícios, principalmente na questão de calcular pedágio, né? Não sei se todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Essa questão de quanto tempo até a reforma, o que faltar, quanto tempo depois, aplica um pedágio de 20%, 18%, ou seja, aquela loucura toda. E aí, né, surgiu-se a necessidade, a gente vai precisar de um programa, de um sistema para fazer essas contagens, porque antes a galera fazia no manual, né, talvez em planilhas, Excel e tudo mais. E foi aí onde surgiu o primeiro, né, o primeiro projeto, né, que o Marlon, né, começou a encabeçar, mas aí depois, por uma questão aqui do município, que queria foi uma ideia de um vereador aqui, que ele queria unir uma equipe de servidores públicos para criar sistemas para a prefeitura, né, para informatizar a saúde, educação, essas coisas. Então, como nós já éramos da parte de TI, nos uniu esses 4 servidores, tinham outros também, que também não progrediram,
Mas enfim, esse projeto, para resumir a conversa, esse projeto de informatização não progrediu, né? E nós, sobrou esses quatro servidores. Pô, gente, que tal a gente montar uma empresa, né? Todo mundo aqui é desenvolvedor e tal. Vamos montar uma empresa de desenvolvimento só, porque a gente já começou a criar um trabalho, né? E com o nascimento da Forinfo, ingressou também esse projeto do sistema de concessão de benefícios, né? Então isso eu estou dizendo coisa lá de 20 anos atrás, a gente usou a tecnologia da época e tal, mas enfim, foi aí que nasceu a Forinfo, né? Já com um projeto pensando em regime próprio. Fomos muito incentivados pelo Dr. Mário. Ele falava assim, gente, vocês não têm noção da dificuldade que é, não só aqui em Morro Agudo, mas em outros municípios, né, para conceder aposentadorias, fazer todos esses tipos de cálculo e tal. Então foi aí, nós nos sentimos encorajados, criamos a empresa, começamos a melhorar o software e começamos a rodar a nossa região aqui, né? Começamos a visitar cidades vizinhas e tal, e o pessoal, né, todo mundo fazendo concessão de benefício manualmente, né, se encantaram, né, porque era uma novidade, né, nessa época, uma novidade de um software, né, para uma área tão específica. E foi aí que nós começamos, né? Então visita um, visita outro, aí o pessoal começou a divulgar, começamos a visitar congressos e tal, e foi aí que a gente conseguiu entrar nesse setor tão, né, como diz o Dr. Mário, tão contagiante, né, que a gente chama aqui. Quem é picado por essa questão de regime próprio é difícil se libertar disso, né? Mas é muito legal. Realmente, é difícil quem acabe olhando para a RPPS, mergulhando nesse universo e não querendo gostar mais disso aqui, né? Todo mundo que entra e gosta disso aqui, cara. Exatamente. É o desafio, né, Rafael? É o desafio de trabalhar numa área tão específica, e eu digo sempre que a beleza do regime próprio, de trabalhar com isso, é que você trabalha com a vida da pessoa, né? Você faz a pessoa fazer uma retrospectiva, verificar os erros, os acertos e muitas das vezes consertar essa rota, né? Melhorar essa rota que pode beneficiá-la no futuro, né? Então a beleza está aí, né? E acompanhando a fala do Mário, é uma beleza muito característica e que faz a gente olhar para trás e ver um passado bonito, né, Rafael? Porque tem muitas histórias por trás, né? Não só pessoais, mas profissionais também, o que traz a aposentadoria, o que traz o benefício, né? É um troféu praticamente, né? Então é uma beleza, e quando eu entrei aqui, eu tô gatinhando aqui ainda, tá? Eu tenho 5 anos de empresa e o Mário e o Ronaldo olharam bem para mim e falaram assim, você tá preparada? Eu assustei, primeiramente, né? Assustei muito. Aí eles falaram assim, é um vício. Aí, se você estiver preparado, você não vai querer sair mais. E realmente a gente começa a aprender, e você vê que você não sabe nada, né? E muda a legislação, e você não sabe nada de novo, e assim, é empolgante, né? Não, acho que um marco também, além dessa história e desse início que o Ronaldo disse, é que a empresa é uma empresa de software voltada hoje exclusivamente para regime próprio de previdência. Então a empresa, ao longo do seu caminhar, resolveu abandonar os projetos para outros softwares de prefeituras, então é focada exclusivamente nisso. O Ronaldo vai também apresentar as soluções que a gente tem, e a partir disso, Rafael, e principalmente da emenda 103 agora, nós também fazemos capacitações, né? Então a gente ministra cursos, eu ministro cursos aqui com o apoio da Forinfo. Já fizemos aqui em vários estados, fizemos em Minas, fizemos no Rio, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, fazendo capacitações em razão da reforma da Previdência, agora de 2019, e também a empresa presta outros serviços, né, de recadastramento, de apoio e etc. Então a empresa, a partir deste núcleo de regime próprio, né, ela acabou prestando outros serviços também, né? Com essas capacitações, esses congressos que a gente participa, como palestrante ou promovidos pela própria Forinfo, mas sempre
focados e voltados para clientes ou não no regime próprio de previdência. Bacana isso aí, esse foco que acaba tendo, né, somente na parte de regime próprio, né? A gente vê que talvez a essência de muitos dos softwares de gestão previdenciária acaba sendo voltado a isso mesmo, né? Você não ter esse enfoque para o ente enquanto Sim. gestão pública, mas sim a gestão previdenciária. Esse foco realmente é muito necessário de se ter, né? Inclusive, no site de vocês tem lá que tem pelo menos 4 módulos, né, que vocês trabalham, que seria o módulo previdenciário, folha, arrecadação e a parte de protocolo. Para atividades dos RPPS. Esses módulos, eles são ofertados de forma conjunta, como sendo um pacote único, ou ele é mais individualizado, customizado, para atender as necessidades mais específicas dos RPPS? Rafael, não, a gente trabalha por modularização mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem esses módulos e mais alguns outros, que dependendo da necessidade do cliente, ele vai contratando, entendeu? Então, nós temos clientes somente com o que a gente chama de previdenciário, que é a concessão de benefícios, né? O cliente só tem esse módulo, outros concessão e folha de pagamento, né? Alguns adquiriram o nosso novo módulo Comprev, né? que é a nossa novidade atualmente. Então, nós trabalhamos com essa questão da modularização, ok? Então, dependendo da necessidade do cliente, ele decide, né, o que ele está precisando, né, quais são os recursos do sistema que a gente possa oferecer para melhorar lá o dia a dia do RPPS, né? E nisso aí, só uma pergunta, né? Com essa modularização, vocês notam que assim tem muitas dores que são diferentes assim uma das outras, ou converge muito para uma necessidade tal? Não, eu preciso desse tal pacote de serviços aqui no meu RPPS, o outro vai começando a ter algo muito mais correlacionado à dor de um com a do outro. Isso, né? A gente tem essa prática mesmo, tá? Inclusive a gente sempre está aberto, né, a ouvir as necessidades do cliente. Isso aí para nós a gente colocou como filosofia aqui de trabalho. Por quê? Né? Quem sente as dores, quem tem as necessidades são os nossos clientes, né? Então a gente está num universo aqui que a gente conhece qual o dia a dia de um instituto, de um regime próprio. Mas quem está tendo a necessidade real lá aponta o nosso cliente. Então, quando eles nos ligam, né, entram em contato, estou precisando de tal relatório, estou precisando de um módulo assim, assado, nossa, uma ideia muito interessante, a gente implementa isso no sistema para este cliente, desde que não seja algo assim estratosférico, sem custo nenhum, entendeu? E a gente, obviamente, já coloca na nossa ferramenta e deixa uma atualização para todos os clientes. Por quê? A gente acha muito e extremamente necessário que todos, né, como você disse, todos têm as mesmas dores, as mesmas necessidades. Então, a ideia de um regime próprio, a gente disponibiliza para ser usado em outros. Isso aí sem problema algum. A gente, no nosso sistema lá, ele demonstra, foi implementado o recurso tal, né, dá uma verificada aqui, né. Então, essa questão do compartilhamento de soluções, a gente sempre disponibiliza isso, entendeu? Legal, até porque realmente, se você for fazer uma modulação para aí um RPPS dá uma ideia, uma sugestão ali, poxa, tem uma tal necessidade, e vê, poxa, seria replicável. O mínimo que deveria fazer realmente era o software conseguir replicar para os demais esse tipo de solução, né? Para não ficar, às vezes, uma coisa tão boa para um RPPS só, né? Aí fica uma personalização tal que você acaba tendo um possível ganho e não joga para os demais, né? Isso, exatamente. Então, essa foi uma prática nossa de 20 anos já, né? Dessas implementações sugeridas por um ou outro RPPS, não, vamos divulgar para todos, né? Vamos facilitar a vida e ajudar todo mundo. E provavelmente nisso aí já deve ter acontecido alguma coisa do tipo, tem uma ideia tal aqui, ela é tão boa que assim, para tudo, vamos começar a trabalhar nessa ideia e replicar para o pessoal, né? Já deve ter acontecido algo do tipo também. Com certeza, né? A gente tem uma situação de um cliente, quando a gente foi implantar uma folha de pagamento, né?
E o cara, nossa, ele deu uma ideia fantástica. Tipo, oh, vocês poderiam criar aqui um módulo que não era um RPPS tão grande, tá? Sei lá, uma massa lá de 600 ou 700 segurados na folha entre aposentados e pensionistas. Ele deu uma ideia formidável, que é, vocês poderiam criar um módulo aqui que quando eu gerar uma folha de pagamento, por exemplo, nós estamos em setembro aqui, eu vou gerar a folha de setembro, que o sistema comparasse essa folha de setembro com a folha de agosto, né? Não na parte de descontos, porque às vezes tem empréstimo consignado, né? É muito variável, mas pelo menos na parte dos vencimentos, dos proventos, né? Das aposentadorias e pensões, para ver se houve alguma alteração, né? E o próprio sistema apontasse isso. Nossa, cara, eu disse para ele, foi uma ideia maravilhosa, né? Então, fizemos isso, implementamos e disponibilizamos para todos os clientes. E quando alguém liga aqui no suporte, tem alguma necessidade e tal, a galera fala, não, dá uma olhada nesse módulo aqui que foi criado, né, que vai ser interessante para você. Então, tem essas sugestões, né, que às vezes, igual eu te disse, não passa pela nossa cabeça, eu preciso fazer, nem lembrava que precisava fazer um módulo de comparação de folha, mas é a pessoa que está usando a ferramenta que tem essas necessidades, né. Não, e o pior, né? Os dados já estão ali, né? É só você comparar o dado do mês atual com o mês anterior. É só isso, é uma tela a mais ali, acabou, né? É uma coisa tão simples, mas às vezes dá um ganho gigante para a RPPS, né? Esse tipo de solução. Facilita a vida, né, do pessoal. Não, com certeza. E até o aplicativo de vocês, o Minha Previdência, ele faz uma função que eu achei legal, que é simulação de aposentadoria, já online. Então, o segurado ativo vai lá, acessa o aplicativo e consegue fazer esse tipo de simulação, né? É um ganho incrível para atendimento do RPPS isso, né? Porque o cara não precisa sair do seu local de trabalho, ter que ir até o RPPS, fazer esse tipo de consulta e tudo mais. Não, ele já faz online ali. Essa plataforma de vocês, ele consegue também fazer, por exemplo, envio de CNI, CTC, documentos mais assim, para poder começar um processo de aposentadoria, por exemplo? Você diz a plataforma de aplicativo, né, da parte do servidor. Esse recurso ainda a gente não tem disponibilizado, entendeu? Porque no caso da concessão de aposentadorias, né, de benefícios, normalmente, né, os nossos clientes eles sempre têm essa visita presencial, né, dos segurados, mas já é uma ideia interessante que você acabou de dar. Mas na questão, por exemplo, de simulação de aposentadoria por parte dos servidores, né, a nossa ferramenta, o que ela faz? Ela busca, né, na base de dados que já está no regime próprio, né, a questão de tempos de contribuição já registrados, averbados, e para que esse servidor possa fazer a sua simulação. Mas ela também permite que, em caráter simulativo, ele mesmo possa inserir alguns tempos que estão faltando, né, que possivelmente pode estar faltando aí, para fazer a simulação dele. Obviamente, né, está em letras garrafais lá, que é uma simulação, né, para não criar nenhuma expectativa assim, real, né. Resultado do prospecto não garante a aposentadoria futura, né? É bom já deixar isso claro também. Exatamente, apesar de alguns, né, não quererem ler isso, né? É conveniência, né? Não, se der bom pra mim, eu quero esse aqui, né? Exatamente. Não, mas até perguntei sobre isso, porque a gente teve uma experiência pessoal aqui no nosso RPPS, né? Foi na época de fazer o censo previdenciário, e aí aquela coisa. Pós-pandemia, poxa, tem alguns que conseguem vir presencialmente, outros por algum motivo de licença não conseguem comparecer e tal. Poxa, será que dava para fazer alguma coisa num formato híbrido, né? A pessoa mandar online, seja via aplicativo, alguma outra forma assim, né? Então, a gente, claro, teve uma necessidade e tal. E aí depois, até na hora de montar aqui as perguntas, a gente tem esse bate-papo, eu fiquei pensando, cara, mas será que alguém tem esse tipo de solução, né? Que pode permitir você começar um processo de pedido de aposentadoria ali e mandando alguma documentação e que talvez isso possa dar um ganho, né? Não que vá zerar ou vá mitigar muito a ida do servidor até o regime próprio, né? Até o seu RPPS, mas de uma forma de já começar a entregar o que precisa ser feito de alguma forma também, né? Entendi, tipo assim, tem uma lista, né, de documentos necessários, eu falo, já envia aqui para dar uma agilizada no processo, né?
Exato. Até Uma questão, ô Rafael, que eu acho importante dizer nessa questão de simulações aí, que nós temos, hoje a gente tem um desafio de simulações e de necessidade, que é o grande corte para os entes que fizeram a reforma e aqueles que não fizeram, né? Um desafio primeiro que nós tínhamos quando iniciamos, que nós éramos nós não, todas as empresas de software de PPS eram empresas de software de gaveta, né? De prateleira, né? Isso a gente rechaçou desde o início, e agora então, com a possibilidade de alguns entes terem a reforma, outros não, isso caiu por terra de vez, né? Então nós temos dentro do software, para aqueles que não fizeram a reforma, a possibilidade de projetar a concessão de aposentadoria pela regra vigente, pelas regras antigas, vamos dizer assim, né? Ou então simular as projeções com a emenda constitucional, entendeu? Então, a partir da mesma base de dados, ele simula as duas hipóteses. E uma outra questão é que hoje um dos desafios nossos é que, com a implantação da reforma da Previdência Local, como as regras são muito peculiares, nós temos hoje implantadas 50 reformas da Previdência para os nossos clientes. Nenhuma delas é igual. Nenhuma delas é igual. Você imagina a dificuldade toda que nós temos aqui, tanto da minha parte do jurídico, da análise dessa legislação, né, quanto da parte do desenvolvimento da implantação, que é esse desafio de implantar uma solução muito peculiar, muito específica para cada cliente, entendeu? E agora isso tende a ficar, né? Nós não voltaremos à situação antes, que era, nós temos uma regra única para todos os regimes próprios. Isso me parece que a parte, infelizmente por um lado, né? Porque nós estamos num mar de insegurança jurídica imensa, mas essa é uma realidade que está para ficar, e é um desafio para as empresas de software fazer uma solução adaptada a cada situação, entendeu? Com certeza, como você bem falou, né, Mário? São 50 adequações diferentes que vocês têm. O sistema tem que dar conta disso tudo, e Deus o livre se o meu RPPS tiver algum problema, que eu vou reclamar com vocês. Tem isso ainda, né? Exatamente isso, entendeu? E nós temos aqui, Rafael, leis de reformas da Previdência que são muito boas, né? Muito bem elaboradas, muito bem pensadas, etc. Mas nós temos leis que foram feitas com pouco cuidado técnico, sabe? E isso gera uma insegurança muito grande. Algumas situações nós chegamos para os nossos clientes que eles não sabiam das consequências, sabe? De cálculo, de prospecção, e alguns dos nossos clientes já tiveram que fazer a reforma da reforma, entendeu? O que dificulta muito para nós, né? E também traz uma insegurança jurídica muito grande para os clientes aí. E nós aqui, como empresa, temos o desafio de trazer a melhor solução específica para aquele cliente lá, e apontar, inclusive, eu tenho essa liberdade com os clientes, apontar, inclusive, possíveis soluções ou possíveis correções de rota, entendeu? Rafael, se me permite contar uma situação inusitada, hilária aqui, sobre uma reforma, qual o Dr. Mário disse, leis, né, muito bem elaboradas e outras nem tanto, né? A gente teve uma situação com um cliente que ele projetou a reforma da Previdência lá, né? Surgiu algumas coisas, ele se baseou na emenda constitucional 103, mas eles tiveram a ideia de colocar, imagina alguma regra de aposentadoria, eu preciso ter X de tempo de contribuição, Y de idade, de serviço público, cargo, e tiveram não sei se infeliz ou brilhante ideia de colocar tempo no nível classe, ou seja, para que você se aposente, né, integralmente nesta regra aqui, é necessário que o servidor tenha no mínimo 5 anos no nível classe dele, na tabela de referências salariais lá. Pois bem, implementamos isso no sistema para eles, né? Tinha que obedecer à lei, mas eles não se atentaram que existia uma lei municipal lá que a cada 3 anos
o cidadão mudava de nível automaticamente. Resumindo, ninguém nunca ia se aposentar nessa maravilhosa regra. Resolveu o déficit atuarial, né? Exatamente. Exatamente isso. Inclusive, não ia adiantar nunca. O cara estava chegando lá, opa, mudei de nível, bicho, espera mais 5 anos. Para que ninguém copie a ideia, pelo amor de Deus, né? A lei foi, nesse tópico, foi julgada inconstitucional, inclusive. Tá? Exatamente. Já rolou uma decisão do Tribunal de Justiça lá do Estado, julgando inconstitucional esse dispositivo aí, né? Vocês acabaram de judiar o trabalho do atuário, que ia dizer que estava com superávit sem fazer muita conta, né? Exatamente isso. Beleza, poxa. São situações que vão acontecendo aí pelo Não, pois é, se você já tem 50 reformas diferentes parametrizadas dentro do sistema da Forinfo, imagina quanta coisa boa e quanta coisa ruim vocês já pegaram aí, né, para conseguir destrinchar realmente. E como o Mário bem falou, acaba dando uma insegurança tão grande, né, porque você vê a qualidade das legislações, e eu digo por experiência de casa mesmo aqui, que se for pegar a nossa lei aqui no leis municipais, lá tá um remendo, cruza para lá, cruza para cá, e a gente já tentando fazer reforma aqui para tentar deixar mais bonito realmente, sabe? Não é só mais assertivo, mas ficar uma coisa mais limpa. Tá difícil. A gente aqui já fica mais judiado de conseguir entender a nossa. Imagina ter que passar para terceiros. Então, exatamente realmente. Fica a dica. Essa é a dificuldade, né? E assim, o que me preocupa é que o impacto atuarial dessas alterações e dessas novidades é quase nula, sabe? E o impacto na vida do servidor também. Então é preciso discutir muito cada situação e cada inovação. Eu acompanho alguns regimes próprios da implantação, na elaboração das leis, né? E eu sempre faço um papel de quem vai questionar o porquê daquela inovação, entendeu? Porque às vezes é uma inovação que não tem sentido nenhum, nem atuarial e nem na vida do servidor, entende? Então, e outra, Rafael, todos sabemos, né, o quão dura foi a reforma da Previdência, né? E alguns municípios ainda colocam regramentos mais rígidos que a própria reforma, entendeu? Trazendo prejuízos para os servidores que pouco sentido tem, entendeu? Pouco impacto tem, mas que para o servidor que vai se enquadrar naquela situação é um prejuízo grande, entendeu? Então a gente tem inúmeras situações, temos 50 casos para contar aqui das reformas que nós já implantamos, entendeu? Para ver como tem história para contar, né? Também. Temos história. E até fazendo aquele gancho lá do início da nossa conversa, né? O sistema de vocês traz o quê? Traz histórias, pessoas e histórias de vida, né? Que são contadas. E aí a parte da legislação, por que não? Também conta muita história, boas e nem tanto também, né? Exato. É verdade. Trazendo uma outra parte aqui também, a parte de uso tecnológico aqui, o uso de API também, né, que ouviu-se muito a ser falado aí nos últimos anos, né, da integração de plataformas e tal, e tem sido uma constante, principalmente com a DataPrev, né, que tem fornecido algumas APIs, e a Forinfo, ela possui parâmetros para poder usar essas soluções de API, seja com a DataPrev, seja com sistemas terceiros. Por que eu digo sistema terceiros? Porque às vezes o ente tem lá um sistema lá do seu RH, por exemplo, que não conversa com a gente. Conseguimos trazer alguma solução por API aí dentro da Forinfo? Sim, com certeza. Atualmente, primeiramente falando aí dos parceiros, dos terceiros, né? Nós já temos algumas parametrizações de algumas empresas, né, que cuidam do RH, das autarquias, das prefeituras, das câmaras e outros. É muito, né, extremamente importante que o regime próprio tenha essa base cadastral, né, para questões atuariais, e até para o sistema de concessão de benefícios em si, né? Então, no início, né, lá no começo, essa integração era por os famosos arquivos, né? Já era um arquivo lá em porta de cá. Então, agora, essa questão das APIs, né, essas integrações entre sistemas, sem haver necessidade de geração de arquivos, está sendo muito constante. E aqui o nosso trabalho sempre como eu disse, né, sempre atender a necessidade do nosso cliente. Então, se a empresa lá
que cuida do RH, da Folha, da Prefeitura, da Câmara, já tem disponibilizado, a gente parametriza o nosso sistema para que ele possa consumir, né, trazer esses dados, manter os dados atualizados, novos servidores que foram contratados via concurso, servidores exonerados, às vezes questão de inclusão de dependentes, né? Tem regime próprio que busca essas informações sempre no RH da prefeitura, né? Outros exigem que o servidor vá também se atualizar no próprio regime próprio. Mas a gente sempre tem essa parametrização. E, como você disse também, a questão das informações que estão de posse aí da DataPrev. Então, a gente já tem a nossa integração com a API do Comprev, né? Então, hoje, nosso módulo Comprev, ele está muito avançado em relação ao consumo da API, tanto de envio, né, de requerimentos. Então, hoje, quem tem o nosso módulo Comprev, o pessoal abandonou o site lá, que eu acho que esqueci o nome lá, se é BG Comprev, não lembro o nome do site, que tem que entrar lá para inclusão de requerimentos para compensação. Então, eles já usam o nosso sistema, né, que a gente já tem essa questão do envio das informações de requerimentos, ou seja, já fica lá registrado, né, um requerimento de um servidor que se aposentou no regime próprio, cobrando, né, a compensação do INSS ou de outros regimes próprios, já estamos preparados para isso. E também, né, a gente também consome as alterações, as atualizações desses requerimentos, né? Então, às vezes, por exemplo, eu vou começar a falar desde o processo inicial. Então, eu tenho lá na base cadastral um servidor ativo, ok? Aí ele vai se aposentar no RPPS. Então, a gente, no modo de concessão de benefício, ele se aposenta, obviamente, lançando os tempos de contribuição, que foram utilizados para essa aposentadoria. E a cada tempo, né, a gente já tem nas nossas configurações, que cada tempo, qual regime esse tempo pertence. Então, por exemplo, o cidadão trabalhou numa empresa privada, INSS. Trabalhou no município vizinho da cidade, né? Ele foi concursado lá, se exonerou e se efetivou no meu município. Beleza, então eu vou usar esse tempo para aposentar. Então, já não é do INSS que eu vou cobrar o regime próprio vizinho aqui, ou do Estado, né? Então, a partir do momento que o nosso cliente lança esses tempos para conceder o benefício, não estou falando de Comprev ainda, tá? Conceder o benefício, né, usando esses tempos, a partir do momento que essa aposentadoria é concedida, né, finalizada no nosso módulo, como os módulos são integrados, o nosso sistema já gera, né, vamos pegar um caso aí, bem difícil de acontecer, mas é possível. O cidadão trabalhou, né, um tempo no regime próprio, trabalhou um tempo no Estado, né, e trabalhou um tempo no município vizinho, para depois se aposentar no meu município, né? Então, quer dizer o quê? Eu tenho que 3 tempos aqui para cobrar como compensação. Então, o nosso sistema já vai gerar automaticamente esses 3 requerimentos, né? E aí, o pessoal que cuida dessa parte, o setor, quando ele entrar no nosso modo Comprev, ele já vai verificar lá que tem 3 requerimentos para ele enviar, né? Então, ele não precisa entrar lá no site da DataPrev, cadastrar os 3, Então, aí o nosso sistema já faz isso e transmite as informações, né? Entra lá se não me engano, em estado de análise, né? E aí, esses outros regimes, quando eles começam a analisar esses requerimentos, se ele, por exemplo, aponta uma exigência, fala, está faltando documento tal, então a gente já tem dentro do nosso sistema umas notificações. Assim que o nosso usuário entra no sistema, ele já vai ter uma notificação lá, o requerimento que você está cobrando, o Estado de Santa Catarina, né, o órgão lá pediu um documento, aí o cara tem que entrar lá e atender essa exigência. Então, ele faz tudo pelo nosso sistema. Então, aí essa integração de API, né, não só com Prev, a gente tem a integração com CIRC, também para consulta de óbitos. Teve um cliente também, olha aí as ideias, novamente. Um cliente, vamos consultar não só óbitos, vamos consultar nascimentos também, né, porque o CIRC é possível, tem todos os registros de cartório. Então, a gente também criou um dispositivo que na nossa massa de segurados, né, o sistema verifica se houve um dependente novo, um filho novo, tal, acabou de nascer e tal. Então, temos essas consultas aí para facilitar o dia a dia do pessoal.
Não, isso seria ótimo realmente ter, né? Porque você começa a atualizar a tua base de dependentes ali mais fielmente, né? Do que realmente só esperar que o cara traga a certidão de nascimento quando se lembra, quando ele entende que aquilo é importante em algum momento da vida, né? Então isso aí facilita muito mesmo, né? Trazendo essa parte agora, né? Falamos de API. Outro assunto também está muito em evidência, a gente ouve falar direto aí, principalmente em redes sociais aí, quem consome um pouco mais aí, Instagram, já ouviu falar sobre a inteligência artificial, né, a tal da IA, que a gente vê que, meu Deus, a cada pouco começa a fazer uma solução aqui, outra lá e tal. Mas e pro RPPS, como é que fica isso, né? E como é que vocês conseguem ver a presença da inteligência artificial nas soluções que vocês possam ofertar em auxílio pro RPPS? Então, como você disse, está em evidência, para nós que somos desenvolvedores, né, trabalhamos com TI, até um tanto quanto assustador, né, a gente já faz uso aqui, obviamente, a gente não ia deixar isso de fora, faz uso e a gente se espanta com o poder dessa ferramenta, entendeu? Então, as nossas soluções aqui tecnológicas, nós já estamos pensando, né, algumas integrações com inteligência artificial e outras que já estão implantadas, né? Se me permite, Rafael, podemos compartilhar uma informação de tela aqui? Pode, claro, não tem problema. Isso aí, por favor. Até porque realmente, para quem acompanha a gente aqui, né, acaba muitas vezes tem essa curiosidade de saber realmente, né, dessas novidades, o que é possível de se ter. Então, quanto mais a gente conseguir mostrar para o pessoal, e até para quem também não está entendendo muito sobre a questão de IA e ainda acha que é uma coisa muito vaga, já começar a ver, poxa, é uma solução que está vindo à tona e a gente está começando a ter isso no dia a dia. Eu acho que é importante a gente trazer isso para o pessoal, de que você tem uma solução, ela é nova, tem muito, eu acho que ainda testado, né? Vocês até têm mais propriedade para me corrigir se for o caso, né? Tem muito mais ainda a ser corrigido, mas, cara, assim, ó, o ganho que ele tem é absurdo de fazer com a IA. Exatamente. Então a gente está estudando maneiras aqui de usar essas ferramentas de inteligência artificial para algo, né, para soluções que nós como desenvolvedores, tipo assim, nossa, isso aqui ia dar muito tempo, levaria muito tempo de desenvolvimento, isso aqui para analisar dados seria muito complexo, né? Então, uma das ferramentas, uma das soluções que a gente pensa em usar seria para essas questões. E uma que nós já estamos usando, né, que seria a seguinte situação. Até que você disse lá no início, né? O servidor, vou começar a mandar documentos, né, que são exigidos para conceder o meu benefício, minha aposentadoria. Então, um desses documentos, obviamente, é uma certidão de tempo de contribuição, ok? Então, imagina, né, um cidadão aí que trabalhou, sei lá, 20 anos na iniciativa privada, tem 20 anos lá de tempo de INSS, tem toda aquela base contributiva para ser lançada no sistema, né, para fins de cálculo de média e tudo mais, né? Então a gente criou uma ferramenta aqui para importar essas informações desses documentos, tá? Então imagine que é um documento, um PDF lá. Então quem mexe com tecnologia sabe quando é um PDF, por exemplo, se eu pegar um CNIS, né, um documento gerado do CNIS. Então a gente que trabalha com tecnologia, dá um pouco de trabalho, mas a gente consegue importar. Mas um grande desafio era documentos escaneados, tá? Então deixa eu só abrir aqui para mostrar um exemplo para você. Claro, enquanto isso, até para passar para o pessoal, né? Você bem falou agora, né, sobre envio de um CNIS, de uma CTC. Imagina, eu não sei até onde, porque realmente aí é ignorância minha mesmo, eu não sei até onde um CNIS vai ter um formato padrão ou não também, né? Porque uma coisa é ser digitalizado, que já é um problema. Outra coisa é estar fora de um padrão que você entenda ali também, né? Trazer isso para o sistema. Exatamente. Então vamos lá, o que eu vou mostrar para você aqui, tá aparecendo aí, tudo certo? Agora tá aparecendo. Isso. Tá. Então esse aqui é uma certidão de tempo até um tanto quanto atualizada, né? Esse formatinho aqui, né? Certidão, tal,
Aí tem os tempos, os salários aqui, mas essa aqui é uma escaneada, ok? Então um dia ela foi de papel e foi escaneada, e acabou se transformando num PDF escaneado, certo? Então a gente criou uma ferramenta aqui que o nosso cliente ele faz um upload dessa imagem, certo? E essa inteligência artificial vai interpretar essa imagem e capturar o que nos é necessário. Que no caso aqui, né, o período de contribuição, né, a gente já sabe que essa certidão é do INSS, e também ele vai capturar as competências salariais aqui, né, no caso, que foram registradas nessa certidão, ok? E vou te mostrar outra aqui mais terrível ainda. Jesus amado, tem como piorar ainda? Pensa nos professores. Pensa na questão dos professores. Verdade, verdade. Não é? Não, e aqui eu já tenho essa situação aqui muito corriqueira, porque de uma cidade a outra aqui é rapidinho para se chegar e é rapidinho também para você migrar. Professor, realmente, meu Deus do céu, isso só piora. Exatamente. Bom, vamos lá. Me diga aí quando você estiver pronta, vendo aí. Na tela está, o problema é ele ser legível. Então, ó, essa aqui é uma certidão antiguíssima, INPS, não sei se alguém já ouviu falar disso aqui. Meu Deus do céu. Ou seja, foi uma certidão feita à máquina de escrever, né? Muitos nem sabem o que é isso. E pelos nossos testes nós conseguimos, né, através dessa inteligência artificial, detectar, né, o período, olha aqui o periodinho aqui, ó, período de trabalho, né, um outro período aqui. Essa aqui não tem a base salarial, né? Imagino que é muito antiga, né? Antes de 94. E salvo engano, pelo que eu tenho conseguido ver ali, se não me engano, a certidão é de 88, então estamos falando de algo de foi aqui, quase 40 anos já? Exatamente. Aqui, se eu não me engano, essa pessoa trabalhou 2 de maio de 65 a 8 de agosto de 71, entendeu? Então, a aplicação dessa inteligência artificial, a gente conseguiu, né? Obviamente, Rafael, as próprias ferramentas que a gente usa hoje, o chat GPT, já está um avisinho lá, o chat pode cometer erros, né? Então, obviamente, às vezes, a inteligência aqui que a gente aplica não consegue, né? Mas existe uma chance. Essa certidão aqui ele conseguiu, entendeu? Conseguiu capturar as informações que são necessárias em relação a tempo e base contributiva. Então, só para ter um exemplo de uma das soluções que a gente aplica aqui usando inteligência artificial, que se fosse para nós desenvolvedores criarmos alguma coisa nesse sentido, Deus do céu, eu ia mudar de profissão. Eu imagino, porque olha, para conseguir fazer aquilo ser legível, meu Deus do céu. Exatamente. E só uma última pergunta, né? Falamos de API agora e falamos de inteligência artificial. Tem alguma novidade que a Forinfo pode passar para o pessoal aí que já esteja no forno, está em trabalho, em fase beta ou qualquer termo que seja usado? Inclusive eu tenho outra apresentação aqui, estava no forno, já saiu do forno, tá? Deixa eu apresentar isso aqui também para você. Então já vem o recém-lançado, então. Recém-lançado, novíssimo. Deixa eu voltar aqui para apresentação, tela. Bom, na realidade isso aqui eu vou apresentar, seria a nossa solução completa, bem rapidinho aqui, em questão de modularização, tá? Então o nosso sistema, né, ele tem o título de ForPrev, que é a nossa solução, né, de gestão aí dos regimes próprios. Então, como a gente estava falando, né, ele é baseado em manter a base de dados dos segurados do ente, do município, né? E é onde estão aqui os nossos modos que você citou, ok? Então aqui nós temos o nosso modo previdenciário, que seria a concessão de benefício, protocolo, modo de arrecadação, nossa folha de pagamento. Ainda temos um modo de perícias médicas,
Porque, apesar do Instituto não ter mais a responsabilidade de pagar o auxílio-doença, né, maternidade, a gente ainda tem alguns clientes que ainda detêm a estrutura de conceder perícias, né, mesmo que seja a prefeitura que pague, né, então a gente ainda tem esse módulo ativo aqui. E temos aqui, como eu disse, o nosso módulo Comprev. Aqui só uma questão, né, do que cada módulo estaria auxiliando, né? Então, por exemplo, o nosso módulo de concessão de benefícios, nosso módulo de concessão de benefícios estaria mandando informações para o Tribunal de Contas, cálculo atuarial, questão de protocolo, né, requerentes externos, nosso módulo de arrecadação, ter as informações, né, de todas as contribuições previdenciárias de todas as autarquias, nossa folha de pagamento, como eu havia citado, né, integrado com o CIRC, né, porque se eu consultar o CIRC e detectar algum óbito, automaticamente essa pessoa, né, a partir da confirmação do usuário, né, que realmente essa pessoa faleceu, já é cortada da folha de pagamento, né. Mandamos informações para o Tribunal de Contas, e-social, obviamente, CIAFIC, né, porque mandar as informações de folha, né, para atender a questão do CIAFIC, e do Comprev, como eu disse. Então, o que eu estava dizendo aqui, a nossa novidade é que nós temos a parte, né, também citada aí, a parte do nosso serviço online, que é o nosso site, né, onde o servidor vai acessar para ter informações do seu regime próprio ou aplicativo, né? Então, todos esses recursos que eu estou mostrando para você aqui, Rafael, estão dentro do nosso aplicativo ou desse site que é o serviço online. Ou seja, coisas aqui que sempre tem que ter, né? O servidor tem que ter condições de pegar o seu recibo de pagamento, né? O lerite, o contra-cheque, informes de rendimento para declaração. Temos a parte de recadastramento, né? Que as pessoas podem fazer seus recadastramentos pelo aplicativo ou pelo site. A parte de abertura de protocolos. Temos um recurso também no aplicativo ou no site que é o servidor consultar a sua CTC, mas seria no sentido assim, seria um ex-servidor que exigiu, né, pediu que o regime próprio emitisse sua certidão de tempo para ele levar para outro RPPS se aposentar, né? Então, apesar dele ser um ex-servidor, ele ainda tem acesso ao aplicativo onde ele pode consultar essa CTC emitida, certo? Temos aqui a nossa prova de vida por reconhecimento biométrico, o que você citou, simulação de aposentadoria, o demonstrativo das contribuições, e esses dois últimos aqui são as nossas novidades, né? A gente criou também, a pedido de um cliente, um módulo de eleições. O que seria isso? Imagine que um regime próprio aí vai abrir eleição, né, porque existem muitos regimes que são dessa forma, que os conselheiros são eleitos pelos próprios servidores, né? Então há uma indicação lá, tal, e esse módulo de eleição, né, o servidor, tanto ativo como aposentado, ele entra lá no aplicativo, vai ver que tem uma eleição vigente, ele vai entrar lá e vai ver quais são as opções e ele vota, né? E depois o pessoal do Instituto, do regime próprio, vai ter essa apuração. E também criamos um modo de agendamento de atendimento no RPPS, né? De agendamento de atendimento no RPPS, onde o cidadão entra lá, né, o servidor entra lá e agenda um atendimento presencial no regime próprio, separado por setor, por pessoa. Isso aí é tudo totalmente configurável. Ok? Então e também, não tinha visto aqui, dentro do nosso aplicativo a gente tem o cartão digital do segurado, que seria o substituto, né, a parte digital da carteirinha de aposentado, para o aposentado entrar no cinema, pagar meia e tudo mais. Pô, então legal. O modo de eleições e atendimento é a nossa novidade mais recente aí. Pô, bacana, até porque eu tô pensando aqui no meu instituto aqui, a gente daqui a pouco tem realmente eleição de conselho e, cara, coisa de papelzinho dava um trabalho. Ah, tá. Legal, hein? Então, aí no município de vocês é o servidor que vota?
Aqui ainda a gente aqui, por exemplo, tem a metade dos conselhos, tanto o deliberativo quanto o fiscal, metade é por eleição, metade é por indicação. Então, tem as duas figuras. E aí a gente, eu acho que é junho do ano que vem, termina, por exemplo, o nosso mandato, né, dos conselheiros, e aí, novo pleito. Então, nesse meio tempo, eu já sei que, estamos falando agora em setembro aqui, eu tenho 9 meses aí para poder trabalhar com eleições, que o pessoal defina não ser no papelzinho. Isso. Então, aqui a gente esse cliente, né, que solicitou, a gente abraçou a ideia, já fez uma eleição de conselho, graças a Deus com sucesso, sem nenhuma intercorrência, tudo bem transparente, né? Transparente no sentido de apurações, obviamente que ninguém vai ficar vendo o voto de cada um, né? Claro. Legal. Gente, queria agradecer imensamente aí o bate-papo com vocês aí, acho que foi muito produtivo, gostei muito da conversa aqui com vocês e queria que pudessem passar para o pessoal também, quem tiver alguma dúvida ainda a respeito dos módulos de vocês, quem quiser entrar em contato para conhecer um pouco mais dos produtos de vocês, enfim, né, a parte de relacionamento, como é que faz para entrar em contato com vocês aí, para conhecer um pouco mais da Forinfo? Bom, Rafael, a gente que agradece o convite, tá? Estamos sempre disponíveis para estar mostrando as nossas ferramentas ou divulgando um pouco do nosso conhecimento. Pode acessar através do nosso site ou, se quiser ser mais preciso, o meu e-mail, que é vendas@forinfo.com.br. Tem as nossas plataformas do Facebook e Instagram, que é @forinfo.com.br, e o meu celular, tá? Que é o 16. Só um minutinho que eu não ligo pra mim, eu dei uma esquecida aqui. Mas isso acontece com... Olha, isso é raro, mas acontece muito, né? Eu não lembro o número do meu telefone, porque, cara, eu não ligo pra mim mesmo, poxa, pra que eu vou saber? Isso faz parte. A gente passa tanta coisa que às vezes dá um branco. Lógico. É o 16 99156-1374. Esse celular é direto meu, não passa por ninguém, tá? Fica comigo e eu prontamente estarei disposta a marcar uma apresentação, mostrar nossa ferramenta e futuramente sermos, né, parceiros, termos uma certa... trocarmos conhecimento, né, que a gente às vezes... não é cliente, mas a gente troca conhecimento e isso é muito importante. Tá? Então nós estamos aqui abertos e obrigada pelo seu convite. Eu que agradeço. O Mário, se não me engano, também agora nessa semana aí, que se passa, também tem um recadinho também, né? Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer também o convite, né? As pessoas que quiserem entrar em contato comigo podem entrar em contato diretamente com a Forinfo, ou então no meu site, que está sendo lançado agora por essa semana, que é www.mariobrunhara.com.br. Por lá você tem acesso ao meu e-mail, meu WhatsApp e etc. E na próxima semana, mais precisamente no dia 11, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós teremos uma live para nós discutirmos o impacto da aprovação da PEC 66, né, que será promulgada no próximo dia 9, para os regimes próprios de previdência. A PEC 66 estava sendo discutida no Congresso Nacional já há algum tempo e foi aprovada anteontem, em segundo turno no Senado, e nós teremos uma live na próxima quinta-feira, dia 11, para nós discutirmos um pouco os impactos dessa PEC aí. E me coloco também à disposição dos nossos clientes, obviamente, e aqueles também que não são, à sua disposição, à disposição daqueles que precisam dos nossos serviços aí. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa também. Muito obrigado aí, gente. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês aí por ter aberto espaço e a gente poder ter esse bate-papo tão prazeroso aqui, falando sobre o sistema, falando sobre algo que toca muito aí o RPPS. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem, a gente traz um episódio novo aqui para você no podcast Não É do INSS.